Olá pessoal, bom dia. Conforme a gente tinha combinado, eu iria gravar um vídeo para vocês mostrando, fazendo uma relação aqui no Packet Trace do que a gente viu na semana passada com relação ao processo de encapsulamento de dados. Então, assim, a imagem que a gente viu na sala foi justamente essa daqui, onde eu fiz uma topologia aqui com uma origem e um destino e a comunicação acontecendo entre dois switches, um roteador. E aqui eu fui mostrando para vocês a preparação dos dados, né, até chegar num determinado destino, né, passando aqui pelo switch 1, pelo roteador 1 e pelo switch 2. Então vamos montar lá no Packet Trace essa mesma topologia para começar, e depois eu mostro para vocês como é que a gente vai ver cada adição de dados, né, dessas camadas aqui de acordo com o seu protocolo. E a ideia é que a gente fazer isso para que vocês consigam ver nesse vídeo como é que faz e após assistir o vídeo, se dividir em grupos e vocês fazerem num dos computadores, num dos notebooks aí do laboratório. Tá legal? Então vamos lá. Eu vou fazendo o seguinte, eu vou montando lá e a gente vai voltando nessa imagem, vou mostrando para vocês aqui passo a passo do que está acontecendo lá. Tá ok? Então vamos lá. Vamos começar a montar aquela topologia, né? Eu vou colocar aqui, ó, selecionar aqui os dispositivos finais. Vou pegar dois PCs, que vai ser aqui a origem e o nosso destino aqui, ok? Vamos botar aqui o nome, né? PC 0, só clicar com o botão esquerdo em cima dele, aqui a gente consegue colocar origem, vai representar a primeira máquina. E aqui seria o nosso destino. Mesma coisa, botão esquerdo do mouse, seleciona aqui, ó, e a gente botou um nome nos dois PCs. E agora a gente vai colocar os dispositivos de interconexão. Então vamos aqui, ó, dispositivo Network Devices, né, o dispositivo de rede. Eu vou selecionar primeiro os dois switches, né? Então eu seleciono o switch aqui embaixo e depois vou pegar dois desses 2960. Então vou botar aqui um 2960 do lado, 2960 do outro. E depois seleciono aqui no cantinho, ó, um roteador e vou pegar esse 2911, que atende a nossa necessidade aqui. Vamos só trocar os nomes deles, né? Esse aqui vai ser o switch 1, esse aqui vai ser o switch 2. Porque o outro já estava com o nome aqui de switch 1, esse aqui vai ser o 2. Vou trocar aqui primeiro, e depois a gente troca do lado de cá para switch 1, e aqui seria o router 1. Para ficar idêntico ao que está lá na figura, né? Agora nós vamos fazer as ligações físicas. Então vem aqui no raiozinho, ó, cabo direto, clico aqui em cima do PC, fecha a internet, ó, fecha a internet, trago até o switch, vou ligar aqui na fecha internet 01. Mesma coisa do lado de cá, fecha a internet, ligo na fecha internet 01. E na ligação do switch para o roteador, eu vou selecionar uma dessas portas de maior velocidade. Gigabit Ethernet 0/1, mais Gigabit Ethernet 0/0. E Gigabit Ethernet 0/1 do lado de cá, com a Gigabit Ethernet 0/1 do roteador. Então veja, a parte da comunicação, a parte física, né, dos dados já estão aqui definidos, né? Como a gente falou, a topologia. Origem, destino, os dois switches e o roteador. Para que a gente possa ver isso funcionando, né, a gente tem que fazer a configuração lógica também. O que seria a configuração lógica? A parte física está pronta. A gente tem que fazer a lógica, que são os endereços IPs. Por enquanto, a gente ainda não viu o endereçamento IP, então eu vou botar alguns endereços aqui, que não vou entrar em detalhes, porque eu não expliquei essa parte da matéria ainda, vocês só confiam que esses endereços vão atender a nossa necessidade aqui no final. Então vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, nessa máquina, vou selecionar ela, vem aqui em Desktop, IP Configuration. A gente vai colocar aqui uma rede, sei lá, 200.30.15, e vou botar essa máquina como uma máquina 10, né? E o default gateway, que é a porta do roteador, vai ser 200.30.15.1. Estou botando aqui o primeiro endereço válido dessa rede, né? Então é só fechar, que ele já salva. E vou lá na porta do roteador, ó, qual é essa porta aqui? Só botar o mouse em cima, o cursor, né, do mouse em cima da linha, né,
Aí ele mostra qual é a interface que está ligada, Gigabit Ethernet 00. Então eu vou aqui, ó, config, Gigabit Ethernet 0/0, e vou atribuir aquele endereço que nós colocamos lá, ó, 200.30.15.1, que é o endereço que vai servir como referência para essa máquina sair, né, da sua rede local. Fiz a ligação aqui em cima, cliquei aqui no ON, depois coloquei o endereço e coloquei a máscara. Posso fechar, esse lado aqui da minha rede já está pronto. Vamos fazer do lado de cá. Então, desse lado aqui, ó, cliquei em cima do PC com o botão esquerdo do mouse, desktop, IP Configuration. Vou trocar aqui só um pedacinho do endereço. Esse aqui vai ser 200.40.15.10. Máscara também padrão e o teu gateway default vai ser 200.40.15.1, que é o primeiro endereço válido. Vou copiar ele, levar ele lá para a porta do roteador. Fechamos, já está configurado. Aí, ó, vamos identificar essa porta do roteador. Cursor em cima da linha, Gigabit Ethernet 0/1. Então, vamos lá. Ó, clico no roteador, Gigabit Ethernet 0/1, ligo ela e atribuo esse endereço, ok? Então, dessa forma, nossa rede já está pronta. Vou clicar aqui só para dar uma acelerada. Olha lá, ó, todas as setinhas já estão verdes. O que significa isso? Que a nossa topologia física, a nossa topologia lógica já estão configuradas, já estão funcionando. E agora, o que a gente vai fazer? Durante a aula, eu mostrei para vocês um exemplo como se a gente estivesse mandando um e-mail. Só que aqui eu não tenho como mandar e-mail, porque até tem, tá? No simulador dá para a gente fazer. Mas aí eu teria que configurar um servidor de e-mail da origem, um servidor de e-mail do destino. Eu acho que aí acaba dificultando mais o cenário para vocês nesse momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ping, um envio de 4 pacotes, recebimento de 4 pacotes, só para testar a conectividade. E dessa forma a gente consegue ver, abrir um pacote desse e ver todos os protocolos que a gente está utilizando. Provavelmente a gente só não vai conseguir ver o protocolo SMTP, eu citei aqui, ó, esse protocolo daqui, deixa eu selecionar ele para vocês poderem ver, aqui, ó. Esse protocolo aqui, ó, a gente não vai conseguir ver ele rodando, porque a gente não vai estar trabalhando com e-mail. Aqui vai aparecer um protocolo chamado ICMP, que é o protocolo base para encaminhamento de dados de teste, né? Então, beleza. Vamos lá. Vamos voltar lá para a gente ver. Ó, para a gente ver isso funcionando, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no módulo de simulação. Então, ó, clico aqui embaixo nesse botãozinho, ó, Simulation. Nós já fizemos isso. Ó. Vou apagar todos eles, aqui no Show All e None, é como se não tivesse protocolo nenhum, e vou editar os filtros. Então, qual que eu vou colocar aqui? Vou colocar ICMP, que é o protocolo que a gente vai estar utilizando, e aqui no MISC eu vou colocar o quê? Protocolo TCP, deixa eu ver se está por aqui. Não. Ah, está aqui embaixo, ó, TCP, que é o protocolo que a gente vai utilizar. E deixa eu ver se eu preciso selecionar IP aqui também. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui no IPv4. Não, o IP eu acho que eu não preciso. O IP eu acho que ele já entra automaticamente. Não está aparecendo aqui não. Então, beleza. Então, vou fechar aqui. Ó. Quais são os protocolos que vão aparecer aqui? Ó? ICMP e o TCP, que é o que a gente vai testar. E agora eu vou fazer um ping dessa máquina para cá, para essa máquina aqui. Então, vamos lá. Ó. Vou entrar nessa máquina, clico aqui no prompt dela e vou dar o comando, ó, ping 200.30.30 não, 30 do lado de cá. 200.40.15.10, que é a estação que está lá do outro lado. E teclo Enter. Quando eu teclo Enter, aparece lá o envelopinho, tá vendo? Isso aqui a gente não vai precisar analisar agora, eu vou precisar analisar esse pacote. Então, ó, eu vou puxar para cá e vou dar o play, para a gente poder ver. Ó, se vocês observarem, esse pacote está aqui em cima. Tá vendo? Ele aparecendo aqui lilás, ele já foi lá para o switch. Vamos dar um pause e vamos abrir esse pacote aqui para a gente ver. É isso que, nesse momento, a gente vai analisar. É esse pacote que está aqui. Quando eu clico nele, ele aparece aqui, ó, detalhes da PDU, né? Que, o que significa esse PDU? É Unidade de Dados de Protocolo. Outbound, que seria o quê? O de saída. Então, vamos abrir aqui. E a gente vai ver. Deixa eu dar um zoom aqui, para ver se fica melhor para a gente enxergar isso.
Olha só, aqui na tela do Zoom. Lembra que eu falei para vocês? Olha aqui, ó. Vamos fazer de cima para baixo, tá ok? Então aqui eu estou utilizando um protocolo chamado de ICMP, tá vendo? Esse ICMP aqui, ó, ele está fazendo o quê? O teste de conectividade. Esse ICMP que está aqui, ele está representando o que a gente tem aqui nessa figura que eu mostrei para vocês aqui, ó, o SMTP, que a gente não está utilizando para e-mail, está fazendo o teste, lembra que eu falei? E a gente está utilizando esse ICMP, ok? Olha o que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo, além dos dados que ele vai mandar, os dados que ele está mandando está aqui. Além disso, ele está colocando dados do protocolo ICMP. Esses dados que estão aqui é como se a gente estivesse colocando ele dentro da cápsula. Ele está escondendo o que está aqui dentro. Tá ok? Aí ele vai descendo, vai descer para a camada de baixo. Quando chega na camada de baixo, aqui ele está mostrando para a gente o quê? Já o IP, ó, o protocolo IP. É como se ele não estivesse usando, nesse caso, o TCP. Ele não usou esse protocolo daqui, ó, e está passando direto aqui para o IP. Olha o que ele vai adicionar aqui do IP, só para a gente poder ter uma ideia. Olha aqui, ó. No cabeçado do IP, que é isso tudo que está aqui. Ó. Essa caixa toda aqui é o cabeçado do IP. Olha o que tem no cabeçado do IP. Endereço IP de origem, 200.30.15.10. Quem está enviando? Olha aqui, o endereço de destino, 200.40.15.10. Isso aqui está fazendo aquela função da carta que a gente falou na semana passada. Que era o quê? Uma correspondência que eu quero mandar para alguém. Eu boto dentro do envelope o conteúdo que está aqui embaixo, é como se fosse esse dado variável que está aqui, ó, tá? Aí ele vai lá em cima, do lado de fora daqueles dados, ele vai colocar alguns campos que são importantes. Veja, são diversos campos que tem aqui, tá? Mas que a gente está destacando agora só o endereço de origem e endereço de destino. É como se eu estivesse colocando o endereço do remetente da carta e o endereço do destino daquela carta, do destinatário. Então, dessa forma, esse pacote, que agora tem essa cápsula externa, consegue circular na rede e os dispositivos que estão no meio do caminho ir tomando essas decisões, de forma que eles consigam fazer com que esse pacote chegue naquele determinado destino que a gente quer. Tá legal? Vamos lá. Quando ele passa pela camada de internet, ó, só pela internet, o que ele vai? Para a camada de acesso à rede, que é onde ele faz a última preparação dos dados para envio desses dados pelo meio físico. Está representado aqui, ó. Olha o Ethernet aqui em cima. Ó. E o que eu tenho no Ethernet? Só para a gente poder ver. Ó. Endereço físico de destino, endereço físico de origem. Já é um outro endereço, que a gente vai depois entender um pouco melhor por que eu tenho esses dois endereços. Eu não sei se eu já fiz esse bate-papo com todas as turmas, mas a gente tem uma necessidade de ter um endereço lógico e um endereço físico, né? Então, o endereço lógico a gente utilizou com o protocolo IP, e o endereço físico a gente vai utilizar com o protocolo Ethernet, que está aqui, ó, Ethernet 2, que a gente está usando. Então, veja, os dados, mais uma vez, reforçando, os dados são esse aqui de baixo, que eu estou emitindo. Mas olha quantos campos de controle foram adicionados. Do protocolo ICMP, do protocolo IP e do protocolo Ethernet lá em cima. Todos esses campos estão representados aqui, ó. Aqui está a Ethernet também. Então, são esses dados que a gente está inserindo até ele ficar deste tamanho que está aqui. Lembra que a gente falou para mandar uma mensagenzinha oi? Olha quantos dados foram colocados. Ali para a gente não está aparecendo o protocolo TCP, porque o envio de mensagem só para teste não trabalha com TCP, então a gente nem vê. Mas no envio do e-mail, que mais para frente a gente vai conseguir mostrar isso, aqui ainda teriam mais dados entre o IP e o ICMP daqui. Aqui nesse meio do caminho aqui ainda teriam mais alguns dados do protocolo da camada de transporte, o TCP. Então, assim, pessoal, aqui é só mesmo para a gente poder entender, né, como isso acontece. Então, vamos lá. Deixa eu só botar aqui para ele rodar, para a gente poder ver. Deixa eu tirar aqui esse zoom. Aí a gente vai ver esse pacotinho circulando, depois a gente vai fazer a volta dele, né? Então, vamos lá. Vamos botar ele circulando. Vou acelerar aqui um pouquinho, para isso não impactar no vídeo, o vídeo ficar muito grande.
vai passar pelo switch, vai passar pelo roteador, vai passar pelo outro switch, vai chegar lá na estação de destino. A estação de destino vai responder. Esse pacote que a estação de destino está respondendo, vou abrir ele aqui para a gente ver. Olha o que vai acontecer. Vou pegar só a parte de endereçamento IP, que é o que importa aqui nesse momento para a gente ver. Ó, os dados que estão voltando são esses que estão aqui embaixo. Aqui o cabeçalho do ICMP e aqui o cabeçalho do protocolo IP. Olha quem é a origem agora. É o 240.15.10, é o do lado de lá, que é quem está respondendo. E quem é o destino? É o do lado de cá, do lado esquerdo de vocês, que é o 200.30.15.10. Então até isso ele ajusta. Quando ele está indo da esquerda para a direita, a origem é 230.15 e o destino é 240.15. Quando ele está voltando de lá para cá, a origem é o 240.15 e o destino é o 230.15. Tá legal? Então, assim, aqui essa topologia foi criada mais para a gente poder visualizar, né, essa inserção de dados que a gente apresentou, né, da camada, e vocês entenderem como é que as coisas funcionam, ok? Então, deixa eu só diminuir aqui para a gente chegar no tamanho normal e a gente acabar de ver o funcionamento aí dessa topologia que a gente está testando, fazendo teste de conectividade entre elas. Beleza? Agora, o que eu falei para vocês, só para a gente poder fechar. Assim, caso fique alguma dúvida com relação a isso, enquanto vocês estiverem fazendo, anota a dúvida, que aí na sexta-feira, quando eu estiver com vocês, eu posso tentar tirar a dúvida de acordo com o que vocês tiverem anotado. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Como eu falei para vocês, é interessante sempre a gente guardar esses exercícios que a gente faz. Então, vou fazer aqui para vocês poderem ver. Ó, vou entrar aqui em File, Save As, então vou salvar como. Aí vou escolher, por exemplo, aqui na minha área de trabalho, tá? Vou colocar aqui, ó, exercício do dia 9/6/2025. Tá? Tá. E depois o que eu vou fazer? Para poder guardar isso em algum lugar, lembrando sempre que a gente está utilizando uma máquina que não é nossa. Daqui a pouco vai vir aluno de outra turma, de outra série diferente de vocês para usar e pode acabar apagando o exercício que vocês fizeram aí. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou entrar aqui no meu e-mail. gmail.com. Vou entrar no meu e-mail. Entrando no meu e-mail, eu vou clicar aqui, ó, para poder entrar no meu Drive. E aqui no meu Drive eu posso fazer o quê? Ó? Vou criar uma pasta nova. Vou botar aqui, ó, cenários. Packet Tracer. Só para criar uma pasta, né? E estando dentro, e ó, vou abrir a pasta. Estando dentro dessa pasta, o que eu vou fazer? Vou agora aqui no meu Explorer, né? Deixa eu ver se eu tenho um Explorer aberto aqui. Eu acho que não. Ah, tem aqui o da área de trabalho. Aqui na área de trabalho. Qual foi o arquivo que eu salvei? Foi exercício do dia 9/6/2025. Ó, é só clicar em cima dele e puxar para cá. Ele já vai fazer o upload aqui, ó. E já vai ficar gravado ali. Sempre que você precisar, é só entrar aqui, clicar aqui nos 3 pontinhos, ó, e baixar o arquivo. Aí você pode baixar na sua casa, pode baixar em qualquer outro lugar, se você quiser mostrar para alguém, ou então vocês vão estudar junto. Tem onde vocês buscarem os exercícios que a gente está fazendo. Tá ok? Então, terminamos o exercício, salvamos e depois a gente guarda isso no Drive lá do Gmail que vocês têm. Provavelmente todos vocês que têm conta de Gmail têm uma área dessa. Ah, Sobral, eu não tenho Gmail, como é que eu posso fazer? Manda um e-mail para você mesmo, aqui, ó. Vou entrar aqui no e-mail, vou criar um e-mail, tá? Vou botar para mim mesmo, alsobral@gmail.com. Assunto: exercício, não, vou botar cenários Packet Tracer.
e vou puxar o arquivo para cá. Ó. Mesmo jeito, ó. Vou lá na área de trabalho, seleciono o arquivo e arrasto para cá. Puxei, soltei, já está ali, eu clico em enviar, acabou. Ele já está aqui, ó, tá vendo no meu e-mail? Já está aparecendo aqui, ok? Tranquilo? Então, com isso aí, eu acho que eu consegui fechar todo o processo com vocês. Tá? Já está pronto aqui a topologia, a gente já conseguiu ver a relação disso com nossa figura que a gente fez da aula de segunda-feira. E agora a ideia é que vocês reproduzam isso, vendo esse vídeo e fazendo com o grupo aí em frente ao computador para que todos possam participar. Tá legal? Espero que todos tenham gostado aí e até a nossa próxima aula. Um abraço aí para todos.